Fala, 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 sejam muito bem-vindos à aula extra da segunda jornada do Expert, um evento 100% online e gratuito, onde toda essa semana eu falei com vocês sobre diversos temas que fazem com que o fisioterapeuta alcance resultados extraordinários dentro da fisioterapia musculoesquelética e principalmente com que ele obtenha uma agenda forte e estável. A partir daí, ele consiga cobrar um valor justo pelo seu atendimento, não precise depender de convênios médicos para atingir o faturamento ideal e possa viver de consultório, viver exclusivamente da fisioterapia, faturando aí 10 a 15 mil reais por mês. E se você é meu seguidor raiz, se você está lá no meu Close Friends, eu mostrei para vocês no meu Stories fechado os resultados que eu tive em 2019 e em 2020, mesmo atravessando a pandemia, e o resultado agora desse último mês eu mostrei para você lá no Close Friends. Então, para te mostrar que eu não ia me propor a ensinar uma coisa dessa para vocês se eu não tivesse alcançado no mínimo o dobro desse resultado que eu estou prometendo. E quem viu aí os nossos resultados viu que a gente consegue quase o triplo vivendo exclusivamente de consultório. Mas claro, para isso tem um passo a passo. Então, não sei se você sabe, mas na aula 1 eu falei para você sobre os 7 passos para que você alcance a expertise profissional. Na aula 2 eu falei para você sobre teoria de resposta do sintoma, que é a base para a nossa classificação prognóstica. Na aula 3 eu falei sobre como gerar resultados rápidos na dor lombar. E na aula 4 sobre como gerar resultados rápidos na dor cervical. Quem assistiu todas as aulas aí já sabe e já pode ter colocado na prática clínica os ensinamentos dessa jornada e já ter colhido resultados rápidos, duradouros e promotores de independência para seus pacientes. E para fechar com chave de ouro, eu vou exemplificar uma amostra do que você vai encontrar lá dentro do método BeExpert, beleza? Essa aula é intitulada Expertise em Diagnóstico e Propedêutica Clínica, alcançando o estado da arte. Sejam todos muito bem-vindos e a qualquer momento pode colocar aqui embaixo na abinha de comentários o que é que você achou do meu evento online da segunda jornada do Expert. Pode colocar sua dúvida, eu vou ter o prazer em responder todas elas, beleza? Então vamos nessa. O que é preciso para um bom tratamento? Ponto número 1, uma anamnese minuciosa. Número 2, executar corretamente uma triagem de red flags através de perguntas especiais. Número 3, uma avaliação clínica com considerações orgânicas, ou seja, abordando todos os órgãos e alterações sistêmicas, como também com abordagem biopsicossocial. O item número 4 seria uma inspeção, o que acontece nas mudanças posturais do meu paciente. O item número 5 é o exame físico, que ele é músculo-esquelético, muitas vezes neurológico, muitas vezes ligamentar e às vezes até vascular. O item número 6 são as atividades diárias para você descobrir o que é que melhora e o que é que piora o nosso paciente. Beleza? O item número 7 é a avaliação das perdas de movimento. O item número 8 é a coleta de referências, que podem ser no mínimo 4. A primeira referência é a funcional, a segunda é a mecânica, a terceira é a neurológica e a quarta e última é a sintomática. Ou seja, por mais que eu prometa tratamento da dor, não é isso? Estou prometendo aqui tratamento da dor. Por mais que eu prometa isso, a dor é a última instância que eu analiso. Por quê? Porque muitas vezes existem fenômenos centrais que não estão deixando o paciente melhorar dessa dor, mas eu já recuperei a função, eu já recuperei a mecânica, eu já zerei a resposta sintomática e o paciente continua perpetuando dor. É um paciente clássico de classificações de dores crônicas, de síndromes inflamatórias, que tem algum fator psicogênico aí contribuindo para essa dor. Então, eu sempre coloco nessa ordem dessas 4 referências. A gente tem os testes de movimento e a gente tem a classificação, se houver, beleza? Na anamnese, olha só o que a gente pergunta. Do início e com riqueza de detalhes, por qual razão você está aqui? Uma pergunta completamente aberta para deixar o paciente contar a história dele, utilizando o método socrático. Deixar o paciente falar sem interrupções. E ele mesmo reflete sobre o motivo da sua ida ao consultório. Incapacidade. Por exemplo, na lombar, a gente usa o Oswestry, que é um questionário específico que você pode baixar aí na internet em PDF e aplicar nos seus pacientes.
Ou o Roland Morris. Eu não uso o Roland Morris há muito tempo, eu uso mais o Osso Estre para dor lombar e o NDI para dor cervical. Aí quadril, joelho vão ter escalas específicas, mas as que eu mais uso são a de cervical e a de lombar. Meio de evitação, a gente tem a tampa e o FABQ. Tem outros também, mas eu uso mais o FABQ porque ele já divide em sessão trabalho e atividade física. Risco prognóstico, para saber se o paciente tem baixo, médio ou alto risco psicossocial e saber se ele vai precisar de intervenções baseadas em terapia cognitiva, funcional ou comportamental, com físio ou com psicólogo. Vai fazer com que eu estratifique esse paciente e saiba se eu vou precisar de outro profissional me acompanhando no monitoramento do sintoma desse paciente. A gente tem também a história pregressa, com os episódios e tratamentos anteriores. Por que tratamentos anteriores, Caio? Porque eu preciso alinhar a expectativa com o meu paciente. Se eu não alinhar a expectativa com o meu paciente, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, já fiz aqui osteopatia, já fiz quiropraxia, já fiz terapia manual, já fiz exercício, não melhorei. E ele vai achar que porque você está fazendo a mesma técnica, você não vai dar resultado. Então você alinha com ele e eu uso analogias. Olha, quando você perde uma causa na justiça, você diz que o direito não funciona ou você troca de advogado para um mais experiente. A mesma coisa é a fisioterapia, beleza? Na fisioterapia, você vai mostrar por A mais B que com você vai ser diferente porque você está ajustando a dose do exercício, monitorando regularmente o sintoma e a capacidade funcional do paciente para que ele alinhe expectativa e consiga aderir ao seu plano de tratamento. Os episódios anteriores é muito importante porque se for o primeiro ou segundo episódio, o paciente tem muita chance de regressão para a média, de regressão natural do sintoma, regressão espontânea. 87 a 90% dos casos se autorresolvem sem você fazer nada. Então, quando são muitos episódios, já é o 6º episódio, todo ano eu travo, desde 2002, todo ano eu travo, você já sabe que vai ser uma coisa um pouco mais complexa de tratar. Então vamos nessa. Na triagem, que é o segundo item, eu quero saber se o paciente está no grupo verde, mecânico de fácil resolução, num grupo amarelo, mecânico com fator psicossocial, ou só psicossocial, ou no grupo vermelho com suspeita de patologia subjacente grave, tá? Para isso eu utilizo perguntas especiais como perda de peso sem razão, um sinal de metástase de câncer, 2 meses o cara perdeu 6 quilos, não descobriu a diabetes, não começou mudança alimentar, não começou nenhum nível de atividade física. Então a gente tem que estar ligado nisso. Trauma, que é do acidente, pode ter um risco aí de fratura, não é mesmo? O que mais? Sangue ou falta de controle na urina ou fezes, a gente precisa saber disso, tá? Febre junto com a dor, sinal de infecção, beleza? Infecções recentes, uso prolongado de corticoides ou opioides, a gente sabe que tem uma alteração na produção de osteoblastos e osteoclastos, quando o paciente usa essa classe de medicação por muito tempo. Então o paciente é aquela vovozinha que chegou para você com a dor torácica, que não melhora com nada e não teve trauma e você nem suspeita de fratura, mas ela usa corticoide há muito tempo por causa de síndromes respiratórias ou algo mais que possa acontecer e você precisa estar ligado nisso para descartar uma possível fratura espontânea nessa paciente. Se o paciente já teve câncer na vida, e o que o paciente acha que está acontecendo? Por que eu pergunto isso? Porque aí eu vou saber todas as crenças e expectativas do paciente. O paciente vai falar para você assim, poxa, Caio, minha postura sempre foi ruim, eu sempre sento curvado, eu sempre pego peso. Então ele vai falar de todas as crenças que são irracionais ou não, de acordo com a sua concepção, e você vai poder, no final da sessão, da consulta, explicar a ele, baseado nessa pergunta totalmente socrática, aberta, para o paciente fazer uma reflexão do motivo da ida dele ao consultório, beleza? Item número 3, avaliação clínica. Olha só como eu faço a triagem na minha avaliação. Você faz exercício físico? Faço. Vamos dizer que ele diz que faz. Quantas vezes na semana? 3 vezes na semana. Vamos aumentar para 4. 4 vezes na semana, saúde músculo-esquelética. 3 vezes na semana, saúde cardiovascular. Eu preciso quebrar a rigidez na sua coluna, no seu joelho, no seu quadril. Logo, todavia,
Eu preciso que você se movimente mais do que você fica parado. Se a semana tem 7 dias e você só faz atividade 3, ainda é saldo negativo. Você fica 4 dias acumulando rigidez. É uma forma didática que eu utilizo para fazer o paciente aderir ao exercício, tá? Você é hipertenso, usa remédio, diabético, fuma, bebe, tem medicamentos em uso? Qual a quantidade? Não precisa dizer o nome. Não precisa dizer o nome, é só a quantidade. E aí você vai ver pacientes que tomam polivitamínicos e vários remédios e tomam 14 comprimidos por dia. Será que há alguma sobrecarga gastrointestinal aí? Alguma facilitação medular alterando a víscera, o funcionamento da víscera, gerando um fluxo nervoso alterado para a coluna, fazendo com que a coluna tenha algum sintoma ativo por causa de um problema visceral? E aí eu não estou aqui levantando bandeira de mobilização visceral, até porque eu não acredito nisso, tá? Os osteopatas aí, os quiropatas aí que me odeiam quando eu falo isso, eu amo vocês, porque eu gosto de desmistificar essas coisas, tá? Então é só para saber a quantidade para ver se tem algum nível de sobrecarga visceral aí. E no caso da cervical, VBI, né? Insuficiência vértebro-basilar. Olha as perguntas. Dores de cabeça. Qual a intensidade da dor? Qual é a localização da dor? Qual é a frequência da dor? Eu preciso saber disso, porque essa vai ser a minha referência na hora que eu for tratar o paciente novamente. Beleza? 5 Ds. Drop attacks, dizziness, dysphagia, dysarthria e diplopia. Ou seja, o paciente já teve desmaios, tonturas, dificuldade de engolir, dificuldade de falar, ou visão dupla, o paciente já teve? Será que ele já teve? Eu preciso perguntar com intenção, para saber se eu posso ou não posso manipular esse paciente. Beleza? Então vamos nessa. 3 N's, numbness, nistagmus e náusea. O paciente tem dormência na face ou língua, paciente tem tontura, paciente está com ânsia de vômito. Está com ânsia de vômito paciente? Eu preciso saber disso. Beleza? O que mais? Ataxia, tremor na mão. O paciente tem tremor na mão? Se o paciente tiver 2 desses sinais, eu não manipulo a cervical alta do paciente, eu só mobilizo e oriento que vocês façam a mesma coisa, beleza? Vamos lá. Vertigem, pontinhos brilhantes na visão, dor na articulação da boca, ao falar, ao mastigar. E aí? Zumbido no ouvido, cansaço na face ao acordar, range os dentes dormindo, se pega apertando os dentes do nada durante o dia, briquismo. Todos os sintomas aí de que o paciente possa ter associado uma disfunção temporomandibular. Não é isso? Rinite, sinusite. Será que o paciente tem esses sintomas? Na avaliação clínica, tem história de fraturas, cirurgias? Se for mulher, tem algum aborto em sua vida? Não é para você entrar em uma esfera biopsicossocial aí agora, de reacender um trauma nessa mulher que sofreu um aborto recente ou um aborto há 10, 15 anos, que ela vai se emocionar. É só para você saber se tem algum grau de sobrecarga visceral, útero, ovário, endométrio. Porque se tiver, é muito comum o paciente relatar dor lombar, dor na virilha, dor inguinal, depois de processos como esse, beleza? Amidalite, infecções de garganta, nódulos na tireoide, alguma disfunção endócrina, algum problema hormonal detectado, trombose ou algo vascular, último check-up do coração estava ok, pulmão, asma, infecção respiratória, pneumonias, azia, gastrite ou refluxo, estômago, esteatose hepática, gordura no fígado, colesterol alto, eu pergunto tudo para fazer uma avaliação orgânica com o paciente, para saber se eu vou precisar de um médico junto comigo. Porque tudo isso aí são fatores que sensibilizam o cérebro, faz com que o paciente reconheça mais ameaça ainda, fique mais estressado, porque ele está cheio de problema. Então é importante você passar uma bucha na avaliação clínica. Vesícula, tem pedra, rim tem pedra, duodeno, quando come gorduras passa mal, quando come açúcar, bolos ou tortas passa mal, intestino, defeca todo dia, como é o funcionamento? Endometriose, ovário policístico ou mioma nessa mulher, infecções urinárias, quando defeca dói, tem alteração de próstata nesse homem, PSA veio alterado, exame de toque está alterado, tem hiperplasia prostática benigna, será? Tudo isso são fatores que geram preocupação nos pacientes, eu preciso saber desse contexto para ter uma avaliação completa. Olha só essas perguntas. Ansiedade, qual o seu nível de ansiedade? Você se considera ansioso? Se sim, de 0 a 10, que nota você se daria? Aí eu tenho 2 sugestões de questionários para vocês, que é a RAD, Hospital Anxiety Depression Scale, que é uma escala de ansiedade e depressão hospitalar, tá?
e tem a 10, que é uma escala de ansiedade, depressão e estresse, que você pode aplicar também num paciente que já tem pontuação alta no Startback, no risco psicossocial. Beleza? Lá dentro do módulo do método BeExpert, eu deixo um PDF lá com as escalas que eu utilizo na aula de avaliação musculoesquelética, onde você vai poder ter acesso, mas você não precisa estar dentro para ter acesso a essas escalas. Basta parar agora esse vídeo, ir lá no Google e baixar as escalas e começar a estudar as escalas para aplicar nos seus pacientes. Você se considera estressado? Qual é a nota de 0 a 10? Seu sono, você deita e dorme ou demora para pegar no sono? Se demora para pegar no sono, beleza. Mas desperta de madrugada ou leva até de manhã? Se desperta, que horas são? Porque, ciclo circadiano aí, vai ter paciente que vai falar para você, eu desperto entre 3 e 5 da manhã, horário de pulmão. Eu desperto entre 1 e 3 da manhã, horário de fígado. Às vezes o paciente não vai saber te dizer que horas ele despertou e tá tudo bem, tá? Eu só quero saber o contexto desse paciente aí. Olha só na abordagem biopsicossocial. Emoções, qual delas mais te afeta negativamente? Tristeza, ansiedade, raiva, mágoa, medo, preocupação, impaciência, culpa. Aí o paciente fala ansiedade. Aí o paciente fala raiva. Nessa hora o paciente já tende a falar alguns fatores que geram isso nele. E você já tem um gatilho para falar, olha, essa emoção agir no cérebro, hiperexcitando a amígdala, ínsula, córtex cingulado, que são estruturas que interagem no seu sistema de pensamentos automáticos, emoções, crenças, seu sistema cultural, suas experiências não assimiladas. E tudo isso irrita o cérebro, faz com que o seu cérebro perceba cada vez mais a dor. Então é importante abordar o paciente dessa forma. Na inspeção, o que é que eu quero saber? Mudanças na postura alteram a intensidade, área ou localização do sintoma? Existem alterações aberrantes na postura? Lateral shift, desvio relevante? No exame físico, quais são os miótomos? Né? Nos miótomos, a área muscular correspondente à raiz nervosa. Se o cara está com a dor lombar e ele perdeu a ponta do pé, a força para levantar a ponta do pé, ele está com um sinal que ele pode estar evoluindo para um drop foot, né? Uma compressão radicular real. Então você anota isso aí. Muitas vezes o paciente vem com drop foot, a gente testa movimento, desbloqueia o movimento do paciente e o drop foot vai melhorando ao longo do tempo. Eu já encaminhei paciente com drop foot para o médico e o médico não, fica 6 semanas lá, vamos ver como é que evolui. Porque tem casos que a fisioterapia começa a fazer levantar esse pé. E nossa, como é bom um ortopedista falar isso pra gente, né? Dar essa segurança de uma história natural favorável e que ele pode esperar para operar, né? Por mais que eu acredite que esse paciente ia para cirurgia, já teve paciente que a gente recuperou de alterações de miótomos. O paciente perder força de extensor do joelho, a gente desbloquear um quadril, desbloquear uma lombar, com movimento repetido, com terapia manual, com técnica de tecido mole, com manipulação intramuscular, com neurodinâmica clínica e o paciente recuperar instantaneamente a força de quadríceps. A gente tem que estar ligado nisso aí. Dermátomos, alteração da pele correspondente à raiz nervosa, área da pele. Tocou na lateral da perna, perdeu a sensibilidade, dermátomo alterado. Tocou na lateral do braço, dermátomo cervical alterado. Hiperreflexia ou normoreflexia? Você dá faz uma percussão com um martelinho de reflexo no tendão patelar e no tendão aquileu, no tendão braquiorradial, no tendão bicipital e no tendão tricipital, para ver se os reflexos do paciente estão normais. Tensão neural adversa, eu mostro para você como a gente testa a tensão neural com essa imagem aí do LASEG, essa imagem do SLAMP, essa imagem da manobra de tensão neural do nervo radial, não é isso? E tem do nervo nato, tem do nervo mediano. Na prática clínica eu só testo o mediano. E aí vamos nessa. Teste de instabilidade ligamentar, lesões neurológicas ou alterações vasculares. A gente tem um teste de Sharper-Purser, que vai ver se o paciente tem uma instabilidade ligamentar alta, do qual você não pode tocar naquele pescoço e ele tem que ir para emergência para ver o que é que aconteceu, se foi uma fratura cervical, se ele tem uma instabilidade ligamentar que precisa usar colete, precisa fazer cirurgia. Então tem testes especiais para isso. Atividades diárias, isso aí vai te dar muita pista do que a gente chama de preferência direcional. O que acontece, meu paciente, quando você curva? Olha, quando curva aumenta a dor. E sentado, nossa, aumenta a dor. E levantando, caramba, muita dor. E em pé não sinto nada não. Andando não sinto nada não. Deitado não sinto nada não.
Olha a pista de preferência direcional por extensão. Toda vez que ele dobra na flexão, ele sente dor, ele tem um incômodo. A transição do sentado para o de pé, ele tem um incômodo. Mas, todavia, entretanto, quando ele está andando, extensão lombar, dando um exemplo da lombar para vocês, quando ele está deitado, sem carga gravitacional, ele não tem dor. Né? São pistas que você já pode inferir que esse paciente tem chance de estar nos 68% a 72% dos pacientes que têm preferência direcional ou centralização, beleza? Entre parado e movimentando, o que é melhor, o que é pior? Entre manhã, durante o dia e a noite, o que é melhor e o que é pior? São pistas também de que o paciente pode ter ou não uma preferência direcional, tá bom? Porque ele tem alta variabilidade, então ele tende a ter uma classificação de bloqueio de movimento. Porque parado ele não sente nada, movimentando ele melhora. Ou então de manhã ele está muito ruim, durante o dia ele melhora muito, à noite ele piora de novo. Olha a variabilidade dos sintomas, que é uma característica de uma classificação que a gente chama de bloqueio de movimento. Tá bom? Vamos lá. Item 7. A avaliação de perda de movimento. Quais movimentos do segmento articular afetado ou interdependente afetam a área, a intensidade ou a localização do sintoma? A dor aparece, aumenta, diminui em quais movimentos? Por exemplo, aí na figurinha, o cara fez a flexão, a dor diminuiu. O cara fez a extensão, a dor aumentou. E eu vou anotando, ó. Se o cara sentiu dor para fazer uma extensão lombar, a gente diz, ó, tem perda de extensão. A gente infere que tem perda, por mais que o movimento seja gigante, que nem Circo de Soleil, tá? Mas se tem dor para mover, a gente infere que tem perda de movimento. Ah, Caio, e quando não tem dor? Quando não tem dor, você vai avançar para os testes e vai ver se a gente aumenta a mecânica do movimento para saber se tinha ou não tinha perda. Beleza? A gente tem abordagens específicas para cada situação. Coleta de referências, muito importante. O que o paciente não consegue fazer pela dor ou pelo medo da dor? Referência funcional. Não consigo carregar meu filho no colo, não consigo ficar no engarrafamento dirigindo, não consigo abaixar para pegar um peso, não consigo cruzar a perna para calçar o sapato, não consigo levantar a perna para lavar os pés enquanto estou no chuveiro. Referência funcional. Eu anotei, o paciente chegou assim, eu tenho que melhorar isso. Referência mecânica. Na avaliação de perda de movimento, voltar aqui, ó, a gente coletou a referência mecânica. A avaliação de perda de movimento serve para coletar a referência mecânica. A referência mecânica seria o quê? Ó, tem um dor para fletir, tem um dor para deslocar lateral direito, tem um dor para estender, tem um dor para flexão de ombro, tem um dor para flexão de cervical, tem um dor para rotação direita cervical. Então eu vou anotar como referências mecânicas pré-intervenção. Eu sei como o paciente chegou, por mais que ele me diga, ó, minha dor tá 10 agora. E quando ele sair, pô, minha dor continua 10. Mas você sabe que você mudou a referência funcional, porque ele fez na sua frente e conseguiu calçar o sapato, por exemplo, e mudou a referência mecânica, porque ele dobrava o tronco e alcançava só o joelho. Agora ele está alcançando lá o terço distal da tíbia. Faz sentido? Se você tiver qualquer dúvida, tem uma aba de comentários aqui embaixo que você pode deixar sua dúvida, eu vou ter um prazer em responder, beleza? A referência neurológica, se houver, porque se houver, às vezes o paciente não tem tensão neural adversa, eu preciso testar, fazer o LASEG, fazer o SLAMP, fazer o teste de tensão neural do membro superior, e a referência sintomática, que é o que o paciente se queixa mais, né? Que é a intensidade da dor de 0 a 10, uma escala subjetiva. Testes de movimento. Quais são os testes que a gente pode fazer na lombar? A lombar tem extensão, flexão, deslocamento lateral direito e deslocamento lateral esquerdo. A cervical, ela tem retração, protrusão, flexão, inclinações, rotações, né? Tem tantos movimentos para a gente testar. Quadril tem extensão, flexão, rotação externa, uma porrada de movimento em cada articulação. O teste de movimento está aqui para a gente ver se alguma direção de movimento desses movimentos específicos vão diminuir, abolir, ou seja, fazer sumir, ou centralizar, tirar uma dor que está distal, que está distante da coluna, e chegar para perto da coluna. Tirar uma dor que está no joelho, que você achava que era um problema de extremidade, e jogar essa dor para o quadril, fazer essa dor subir em direção à coluna. Tirar uma dor que está no punho, que a paciente achava que era uma síndrome de túnel do carpo, e simplesmente essa dor começar a subir, chegar no pescoço e desaparecer. É isso que a gente procura com os testes de movimento. E aí, só para você ficar ligado, um paciente, se você, vamos dizer que nessa semana você atendeu 15 pacientes. E todos esses 15 pacientes tinham um diagnóstico de hérnia de disco lombar.
Os 15 pacientes com hérnia de disco lombar poderiam ter 15 classificações diferentes. Você percebe? Olha que louco. O cara podia ter alta variabilidade, apresentar diminui a boliocentraliza com algum teste de movimento, apresentar grandes perdas de movimento e ser considerado como um bloqueio de movimento. Não é isso? O cara pode ter uma baixa variabilidade do sintoma, alta consistência do sintoma no teste de movimento, ou, por exemplo, toda vez que ele dobra, ele produz a dor na perna. E ele ser classificado como uma restrição de movimento. Toda vez que ele dobra, ele produz a dor central, né? A dor na lombar. Toda vez que ele flete, ele tem a dor na lombar. Mas em outras direções não acontece nada. Inclusive ele está sem dor na sua frente, mas ele fletiu, ele tem a dor lombar. É um achado consistente, produz a dor, mas não piora depois. Ou seja, é uma restrição de movimento. Agora, se essa produção da dor não for central e for na perna, pode ser uma restrição com aderência de raiz nervosa. O paciente pode estar sem nada, sem nadinha, e chegar para você e dizer, ó, só quando eu estou assistindo Netflix que eu sinto uma dor lombar irradiada para o quadril. E aí você pergunta, qual é a posição que você fica assistindo? Aí ele senta lá, parecendo um capiroto, parecendo um artista do Circo de Soleil, todo dobrado, encurvado, e a gente vai classificar como um problema postural. Ou o paciente pode estar perdendo peso sem motivo e tá com, por exemplo, um câncer de intestino e com dor lombar aguda e a ressonância não achou nada na lombar, né? O paciente tinha um câncer de intestino e o cara está classificado como patologia subjacente grave. O paciente ele pode estar com alodinia, hiperalgesia, sensibilização central. Você coloca um gelo no pescoço, em vez de calafrio, ele sente dor. O ventilador está batendo na pele, em vez do vento ser sentido na pele, ele está sentindo dor. Então ele tem uma percepção exagerada da dor e não compatível com a alteração estrutural que ele tem. Ele pode estar sendo classificado como uma síndrome de dor crônica. Ou ele pode ter tudo isso e agravar com todos os movimentos, todos os testes de movimento, isso é classificado como uma síndrome de dor inflamatória. Ou ele pode não ter achados consistentes em nenhuma direção. Ele pode não ter uma CPM, uma Condition Pain Modulation, uma integridade da via neurológica de analgesia íntegra e simplesmente não responder à terapia manual, não responder à manipulação intramuscular, não responder a nenhuma técnica que gere analgesia. E os achados inconsistentes nos testes de movimento, ele pode ter um diagnóstico inconclusivo. Ou o paciente pode ter aquela dor clássica, lombar irradiada para bumbum e coxa, vai até a perna e ele tem uma dor radicular não mecânica. Por que não mecânica? Porque ela não respondeu a nenhum movimento, não respondeu à terapia manual e provavelmente vai ser candidata a bloqueio e ou a cirurgia. Mas a história natural é favorável para esse caso em 12 semanas. Em 3 meses ela pode mudar de uma classificação de dor radicular mecânica para um bloqueio de movimento, para uma restrição de movimento, para uma restrição com aderência de raiz. Esse paciente, por exemplo, ele pode apresentar um caso de dor radicular mecânica, que tem essa clássica apresentação clínica de dor lombar irradiada para a coxa e para a perna. Todavia, além do LASEG, além do LASEG e SLAMP ser positivo, com tensão neuroadversa e alta incapacidade, grande bloqueio de movimento, perda moderada em todas as direções, não tolera a carga de gravidade, quando você vai para o teste de movimento e vai fazer um movimento repetido, uma posição mantida, ou você coloca ele em um subgrupo clássico, que é candidato à manipulação e o cara melhora e centralizador, a gente diz que era uma dor radicular, mas era uma dor radicular mecânica, super favorável, em 12, 15 dias o paciente vai melhorar muito rápido. Ou o paciente pode ter acabado de sair de uma cirurgia de artrodese, por exemplo. Perceba, o paciente acabou de sair de uma cirurgia de artrodese e ele tem aquela dor pós-cirúrgica, né? Classificação de dor pós-cirúrgica, que pode mudar para qualquer outra classificação. Ele ainda pode ter uma dor sacroiliaca pélvico-gestacional, aquela paciente que é recidivante de endometriose, ovário policístico, mioma de útero, muita cólica menstrual, muita cólica abdominal, uma dor pélvica classificada. Aquele paciente com aquela dor autolimitada, lombar bumbum, no máximo terço proximal de coxa, ali na região do sacro, e os testes de impulso, distração, Geisler,
os testes de impacto, thrust da coxa, são todos positivos. Aquelas manobras que a gente chama do protocolo irritativo dos testes de Mark Laslett, que é um dos maiores pesquisadores em articulação sacroiliaca do mundo, né? Não é mesmo? Então, os testes para identificar uma dor sacroiliaca, eles são 5 testes e todos são provocativos. A gente não pode fazer aquele teste de dedinho de polegar ascendente que escolas de terapia manual ensinam, né? Downing, teste de perna curta e perna longa, enfim. Esses testes não têm sensibilidade nem especificidade para detectar uma dor sacroiliaca. E outra, na minha prática clínica, em quase 7 anos, eu nunca atendi um paciente com dor sacroiliaca. Nunca! Todos que pareciam sacroiliaca ou eram quadril ou eram lombar. Então fica ligado que muitas escolas de terapia manual ficam enrustindo isso em sua cabeça e você fica procurando uma coisa que parece não existir. Não estou dizendo que não existe, tá, pessoal? Mas que é muito raro de acontecer. Ou a paciente pode estar grávida, rei. A paciente pode estar grávida e você está aí querendo classificar em qualquer outra síndrome de movimento, em qualquer outra classificação, e a paciente está com a dor gestacional, que você precisa apenas utilizar técnicas de tecido mole, relaxar muito essa paciente, colocar a paciente em movimentos indolores, em amplitude média, para fazer atividade física, para ela ter essa via modulatória de dor íntegra. O paciente pode ter uma estenose, que é uma outra classificação. A raiz nervosa está encurtada, está pequena, o espaço que a raiz nervosa passa está pequena. É uma alteração estrutural, que ela pode ser macia, responder mecanicamente, ou ser um bloqueio de movimento disfarçado. Ela pode ser dura, que responde mecanicamente, um protocolo de 6 semanas e 12 semanas. Você faz um protocolo de tríplice flexão com muito exercício ativo para o paciente fazer, e em 6 semanas esse paciente ele começa a melhorar. Você sabe que ele vai melhorar em 12 semanas, porque na 6ª semana ele já teve muitos índices de melhora. Na incapacidade de Oswestry, no teste de Get Up and Go, bota o paciente sentado, pede para andar 100 metros, 300 metros, conta o tempo que ele andou e voltou no início do seu tratamento. Conta de novo todas as suas referências com 6 semanas. O paciente evoluiu, a estenose era dura, mas responde mecanicamente. O paciente não evoluiu, a estenose é dura e não responde mecanicamente. Ele tem grande chance aí de ter que fazer uma cirurgia. E aí, o que é que diferencia a estenose da dor radicular mecânica? Na dor radicular mecânica, esse paciente ele tem tensão neural na dor radicular. Na estenose, ele não tem tensão neural. Você deita o paciente, faz o laseg nele, o cara coloca a perna na testa e não sente a dor lombar. Pelo contrário, a dor lombar nem a dor na perna. Ele sente alívio toda vez que ele dobra, aquele vovozinho que está o tempo todo pongado no carrinho de supermercado, porque se ele ficar ereto, aumenta a dor na perna, né? É um sinal característico de uma classificação de estenose. Ou o paciente pode ter, por exemplo, um HTLV, uma tetraparesia espástica tropical. Salvo engano, não tenho certeza se o nome é esse não, tá, pessoal? Mas HTLV é uma alteração sistêmica que o paciente fica com a articulação estruturalmente comprometida, ou seja, ele começa a ter fusão lombar, ele começa a andar arqueado. Então você sabe que a gente vai ter resultados limitados em pacientes classificados com articulação estruturalmente comprometida. O paciente tem uma fusão lombar, uma fusão sacroiliaca, né? Alterações reumáticas que geram a alteração da articulação estruturalmente comprometida, a gente vai ter resultados limitados, vai ter que manter o paciente ativo, fazer terapia manual, mas o paciente vai ficar dependente de exercício a vida toda para não deixar piorar o quadro, tá? Não pode prometer muita coisa para o paciente classificado como articulação estruturalmente comprometida. Ou o paciente pode ter essa 15ª classificação aí, né, que é um trauma. O paciente acabou de sofrer um acidente de carro, teve uma colisão frontal, uma leve luxação de quadril gerou uma dor lombar. Chegou no seu consultório depois de exame de imagem sem fratura, mas está com a dor lombar com relato de trauma. Então você tem que fazer analgesia nesse paciente, esperar essa classificação mudar para um bloqueio, para uma restrição com aderência, para um problema postural, para uma alteração de tecido mole, para você poder ter resultado. Quando o paciente está com trauma, muitas vezes ele está incapaz de fazer o exame físico e você tem que estar ligado nisso. E eu te dei esses 15 exemplos para você sacar que o paciente pode ter a hérnia de disco, que é o diagnóstico médico, que não tem nada a ver com o nosso trabalho na maioria dos casos, e pode apresentar 15 classificações diferentes. E cada uma dessas classificações vão ter abordagens específicas para gerar resultado rápido e duradouro. E se você não tem conhecimento disso, você está de brincadeira na tomateira. Beleza? Como que a gente seleciona as intervenções?
a gente precisa ver a apresentação clínica desse paciente. Durante o teste de movimento, a gente tem uma resposta sintomática específica. Após o teste de movimento, ele vai ter outra resposta sintomática. Então, por exemplo, eu peguei esse paciente com dor lombar e coloquei ele para fazer extensão deitado. Ele pode ter a resposta produz, aumenta, diminui, distanciando, aproximando, nenhum efeito ou some. Depois desse teste de movimento de extensão, ele pode apresentar pior, melhor, não melhor, distanciado ou distalizado ou periferizado, aproximado ou centralizado ou nenhum efeito. Grava bem essa tela aí, porque você vai precisar monitorar a resposta do sintoma, como eu te mostrei na aula 2 dessa jornada, tá bom? Porque baseado na combinação dessas respostas, a gente vai saber se o semáforo é vermelho, amarelo ou verde. Se for vermelho, o corpo do paciente está falando para você, mude a direção. Se for amarelo, ele pode ser de dois tipos, um amarelo normal, que requer que você aumente a força, ou ele pode ser um amarelo invejoso, que requer que você alterne o movimento, tá? Ou ele pode ser um sinal verde, mais do mesmo. Continua fazendo esse movimento aí, que o paciente vai melhorar muito bem, em 72 horas no máximo. Você pega esse paciente para retornar, para ver se ele continua com o sinal verde, e aí você vai colocando exercício progressivamente no tratamento desse paciente. Então, exemplo, você colocou extensão no paciente, o paciente diminuiu a dor e não ficou melhor depois, é um amarelo, que requer aumento de força. Aí você coloca extensão com pressão extra. E aí diminui durante o movimento, mas depois não melhor de novo. Não melhor quer dizer amarelo mais força. Aí você coloca pressão do terapeuta na extensão. E esse paciente do nada acende uma luz verde. Aí você dá um cinto para o paciente para ele fazer a extensão com pressão do cinto em casa e voltar com 72 horas. Já se você colocou a extensão nesse paciente e ele falou aumenta durante, e depois ele falou pior, é luz vermelha, mude a direção, deita o paciente de barriga para cima e faz flexão. Abraça o joelho, abraça o joelho, abraça o joelho. Aí você do nada achou diminui durante e melhor depois. Luz verde, mais do mesmo, manda o paciente para casa fazendo isso e volta com 72 horas. Então, baseado na combinação dessas respostas sintomáticas, a gente vai saber exatamente o que fazer com cada paciente. Vamos dar uma amostra do nosso raciocínio clínico, do que você vai encontrar dentro do método BeExpert, beleza? Olha só. Dona Maria, 65 anos, evoluiu com quadro de dor lombar com a escala numérica de dor de 8 para 10. 8 de 10. Muita dor, né? A gente divide a severidade do sintoma entre 1 a 3, 4 a 7 e 7 a 10 como intensa, severa. Tá? 1 a 3 leve e 4 a 7 moderado. A escala de dor dela é 8. A dor irradia na perna esquerda abaixo do joelho, com dormência e formigamento nos pés, após uma queda de própria altura há 4 meses. Olha só. Foi na emergência onde foi prescrito medicação injetável mais oral, mais exame de imagem, que foi uma tomografia computadorizada da lombar e quadril, e nada foi detectado. Opa! Descartamos fraturas. Beleza? Ela não apresenta perda de peso sem razão, febre junto com a dor, incontinência urinária, nem sangue na urina ou fezes. Ela acredita que a coluna dela saiu do lugar. Não apresenta comorbidades, né? Esteatose hepática, diabetes, hipertensão e por aí vai. Aquela avaliação orgânica que a gente falou aí lá nos primeiros itens dessa aula. E não consegue mais dirigir nem ficar sentada há muito tempo. Olha só, referência funcional, né? Na inspeção, olha só, na inspeção, a mudança de postura do sentado relaxado para o sentado ereto reduz apenas o formigamento, mas não muda a dor. A tensão neural é adversa na manobra de slump. Ela é normoreflexa e não tem alterações de força nem sensibilidade. Ela relata que toda vez que tenta se abaixar, a dor piora muito na perna. E a única posição de alívio é deitada. Olha só, relata que toda vez que tenta se abaixar, a dor piora muito na perna e a única posição de alívio é deitada. Por essa pista aí, você já vai pensar o quê? Que quando ela dobra, ela piora. Então ela deve melhorar, tirando a carga, deve melhorar no movimento contrário de dobrar, que seria estender. Só que isso é só uma pista. Vamos lá. Na avaliação de perda de movimento, encontramos rigidez e dor no deslocamento lateral esquerdo, no deslocamento lateral direito e na flexão. E a extensão diminui a dor na perna, mas ao voltar para a posição de pé, ela continua igual. Olha só, qual foi a resposta sintomática aí? Diminui durante
e não melhor depois. Ela voltou para o baseline, voltou para a situação pré-teste. Beleza? Volta o vídeo, assiste quantas vezes for necessário essa aula para pegar o raciocínio. Nossas referências são deslocamento lateral direito, deslocamento lateral esquerdo, flexão, tensão neural adversa de slump, sentado prolongado e dirigir. Coletei minhas referências antes de atender ela. Já sei o que é que eu quero melhorar, além da dor, é lógico. Vamos nessa. No teste de movimento, ela relatou que a extensão deitada diminui a dor na perna e ela não ficou melhor depois. O que quer dizer aí? Luz amarela, né? Ela não ficou melhor, só que é uma luz amarela que requer aumento de força. Após colocar pressão na extensão deitada, ela relatou que a dor dela aumenta muito na perna esquerda e depois ela ficou pior. Opa, achamos uma luz vermelha aí. Se ela ficou pior, é luz vermelha. Então a gente foi tentar a flexão. Ela relata que a dor na perna some e ao ficar em pé ela continua igual. Ou seja, qual foi a resposta sintomática aí na flexão deitada? Abole durante as flexões deitadas, ela não tem dor, a dor sumiu, mas depois, quando a gente botou de pé para retestar as referências, voltou tudo a estaca zero, voltou tudo para o baseline. A resposta sintomática, então, é abole e não melhor, beleza? Na flexão sentada, que seria um aumento de força, aí, né? Abole e não melhor, luz amarela que requer aumento de força, semáforo amarelo. Flexão sentada, ela relata nenhum efeito. Nenhum efeito intrateste e após o teste. Nenhum efeito é incógnita. A gente não sabe se aumenta a pressão ou se muda o movimento. Ou se alterna o movimento. O que a gente vai fazer aí? A gente acoplou a flexão com rotação direita. A gente deitou a paciente, dobrou os joelhos 90 graus e deixou ela jogar o joelho para o lado esquerdo. Flexão com rotação direita, porque o tronco está rodado para a direita. E ela relata dificuldade de respirar, mas a dor continua igual, nenhum efeito. Ou seja, uma luz amarela de incógnita. Ao realizarmos mobilização e flexão com rotação, ela relata aumento da dor e fica pior. Olha, luz vermelha, muda a direção. Só que mudar a direção de mobilização e flexão com rotação, a gente já testou extensão, não é isso? Então, vamos lá. O que a gente faz aí agora? Surgiu uma dúvida, né? Das 10 classificações, qual poderia ser a da paciente? Bloqueio de movimento? Ela tem alta variabilidade no sintoma? Ela apresentou diminui a bole ou centraliza na resposta sintomática? Não, né? Restrição de movimento? Restrição com aderência? Problemas posturais? Patologia grave? Síndrome de dor crônica? Síndrome de dor inflamatória? Inconclusivo? Dor radicular não mecânica? Dor radicular mecânica, temos essa opção, não é isso? Laseg positivo. Pós-cirúrgico, olha o raciocínio. Sacroiliaca pélvico gestacional, parece que não, né? Estenose? Articulação comprometida? Ou trauma? Vamos raciocinar um pouquinho? Restrição de movimento não é, porque não tem um achado consistente de produz não pior em uma direção específica. Restrição com aderência, além de não ter o produz não pior, a produção da dor não seria distal. Então a gente descarta. Problema postural não é aquela paciente que está sem perda de movimento, está sem dor nenhuma e só se queixa quando fica em determinada posição. Trauma, ela teve um trauma, né, de própria altura, mas foi há quanto tempo? Né? 4 meses, não é isso? Vamos voltar aqui para ter certeza? Vamos voltar tudo aqui para ter certeza do caso clínico dela? Olha só. Há 4 meses o trauma. 4 meses é um tempo que a resposta tecidual já houve remodelação tecidual, não é mesmo? Então a gente não considera trauma aí não, beleza? Então a gente descarta trauma e a gente descarta articulação estruturalmente comprometida também, né? Estenose, não tem a classificação de estenose. Como eu te falei, estenose melhora com flexão e ela piorou muito com flexão. E ela tem tensão neural adversa. A estenose não tem tensão neural. Sacroiliaca, a dor não é autolimitada, ali no bumbum, lombar, no máximo terço proximal de coxa. Não parece ser sacroiliaca. Ela não fez nenhuma cirurgia. Dor radicular mecânica, ela não respondeu mecanicamente, não é isso? Então parece que não é. A gente achou 2 luzes vermelhas nas direções que a gente tentou. Mesmo quando a gente combinou os movimentos. Bloqueio de movimento eu acho que não é. Por que eu acho que não é? Porque ela não tem alta variabilidade.
ela não encontrou diminui, abole ou some, diminui, some ou aproxima na resposta sintomática. Patologia grave, a gente descartou a fratura, né? Ela fez uma TC, não achou nada na TC, a TC acharia também algumas alterações orgânicas. Síndrome de dor crônica, não relata hiperalgesia, alodinia, não tem nenhum sinal de síndrome de dor crônica. Síndrome de dor inflamatória, né? Tirando a carga ela melhora, quando síndrome de dor inflamatória, mesmo que tire a carga, a paciente continua com dor. Ela não parece ser inconclusiva, porque ela tem uma resposta que diz que ela tem uma dor radicular, só que é uma dor radicular não responsiva mecanicamente. E agora, José? E agora, Dona Maria? O que a gente faz com essa paciente? Dor radicular não mecânica. Qual é a apresentação clínica da dor radicular não mecânica? O que a gente faz nessa classificação? A dor ela é sempre assimétrica e ultrapassa a linha do joelho. A tensão neural é sempre adversa. Ela sempre tem um slump, sempre tem um laseg. Ela falha em todas as estratégias de movimento. Você viu que a gente tentou extensão, colocou pressão, adicionou pressão, luz vermelha, mudou a direção. Foi para flexão, começou a achar nenhum efeito, acoplamos para acessar o plano lateral com flexão, com rotação e luz vermelha de novo. Ou seja, não está no plano sagital, não está no plano lateral. Ela falhou nas estratégias de movimento. E ela tem parestesia associada. A gente encontrou até uma diminuição da parestesia em alguns dos movimentos, mas ela tem a parestesia também. E ela pode ter perda de força ou sensibilidade no trajeto da rede nervosa afetada. Então essa é a característica dessa classificação específica que é a dor radicular não mecânica. E o que a gente faz no tratamento? Exercícios em ADM indolor, manter o paciente ativo, neuromodulação induzida via terapia manual, tá? Neurodinâmica clínica para dessensibilizar os pontos de entrapment, os pontos de aprisionamento neurais do membro inferior dessa paciente, né? No trajeto da rede nervosa. Educação com base em neurociência da dor, reassurance, encorajamento para a paciente se manter ativo. Essa paciente pode receber tração manual, pneumática, eletrônica e até subaquática. Se você tiver acesso na clínica a esses recursos, ela pode receber e se beneficiar utilizando o protocolo de 1 minuto de tração por 1 minuto de descanso. Nunca deixa 3, 5 minutos de tração, porque o paciente pode ter reflexos autonômicos durante o procedimento de tração. Então 1 minuto de tração, 1 minuto de descanso e vai monitorando a resposta do sintoma, tá? Agora você tem que entender que esse problema, assim como a gripe, esse problema tem uma história natural, que é favorável. Em 12 semanas, ela pode sair dessa classificação de dor radicular não mecânica e ir para um bloqueio de movimento simples e começar a melhorar naquelas flexões que pioraram ela, naquelas extensões que pioraram ela, naquela flexão com rotação que achou luz vermelha. Você pode achar uma luz verde depois de 12 semanas. Esse perfil de paciente, você tem que falar com seu médico, com seu companheiro médico, com seu colega médico, ortopedista de coluna, porque esse perfil de paciente é altamente beneficiado por bloqueio transforaminal epidural com injeção de corticosteroide. Esse perfil de paciente, 46% desse perfil, passa a responder mecanicamente na fisioterapia depois de 2 bloqueios transforaminais no intervalo de 15 dias. Então, aquele paciente que você não encontrou de preferência direcional, você afastou para 15 dias, mandou para o seu colega médico, ele meteu 2 bloqueios, um numa semana, outro na outra. Quando o paciente voltou com 15 dias, olha a extensão melhorando ele, olha a flexão melhorando ele, olha a extensão com desvio do quadril melhorando ele. Ou seja, ele mudou de classificação depois de um procedimento médico. Então você tem que conhecer o prognóstico de cada classificação para poder ter segurança para falar para o paciente e esse paciente ser fidelizado para ele fechar um plano de tratamento com você. Se você não tiver essa segurança, amigo, você tá de brincadeira na tomateira. Você nunca vai ser reconhecido como um expert no tratamento da dor. Você nunca vai viver de consultório. Você nunca vai conseguir se livrar de plano de saúde. Você nunca vai bater um faturamento de 10, 15 mil reais por mês exclusivo de fisioterapia. E tá tudo bem se você escolher não conhecer os prognósticos das diversas classificações que a gente trata. Pessoal, dor lombar e dor cervical, dor musculoesquelética,
ela gasta 638 bilhões ano nos Estados Unidos. Tem demanda para todo mundo. Você pode colocar 30 fisioterapeutas lá no hospital que eu trabalho, no mesmo andar, vai ter demanda para todo mundo. Eu não concorro com ninguém. O meu tratamento não é melhor, não é pior, não é igual, ele é apenas diferente do colega. A sua forma de atender, por mais que seja com a mesma técnica, já é diferente do colega. Então eu não concorro com ninguém. Porque tem demanda. Só que essa demanda está indo para fisioterapia de plano de saúde, fazer exercício de Williams, fazer alongamento, propriocepção, choquinho, calorzinho, eletroterapia, e nada de errado. Tem paciente que vai melhorar com isso. Tem paciente que está sendo enganado, que a história natural já está melhorando o cara e o cara está ali desperdiçando o tempo dele e o dinheiro dele, fazendo tratamento que não é resolutivo. Então tá tudo bem se você escolher esse caminho. Mas se você quiser se transformar em um expert em dor, fica comigo até o fim dessa aula. Beleza? Vamos lá. 16% desses pacientes melhoram sensivelmente só com bloqueio, nem precisam mais de você depois que faz o bloqueio. 16% melhoram da dor, mas não apresentam centralização, ou seja, a dor continua na perna, mas eles estão satisfeitos com o tratamento depois de 12 semanas. Esse é um estudo do Hans Helvoort, tá? Que é um fisioterapeuta holandês, que ele, na clínica dele lá na Holanda, ele trabalha com diversos médicos e ele faz essa estratificação. Todo paciente que vai com dor radicular para ele, ele faz a avaliação mecânica e vê se vai responder. Se não responder, classifica em dor radicular não mecânica, manda para bloqueio, volta com 15 dias para ver se caiu em algum desses grupos aí. Olha que legal esse modelo de atendimento dele, né? E 22% realmente não melhoram, né? Não é para todo mundo que funciona. Assim como tudo na vida, nada é 100%. 22% desses pacientes vão precisar de cirurgia. Hidroterapia e acupuntura, se você tiver certificação, tá? Se tiver certificação, a acupuntura gera uma neuromodulação legal para colocar esse paciente num programa de exercício que vai deixar ele ativo, e os opioides vão começar a ajudar esse paciente a combater a dor, tá? Enquanto a história natural está agindo aí. E a hidroterapia também para manter o paciente ativo. Sempre negociando, tá, pessoal? O trabalho que você vai prescrever para o paciente, ele não pode, de jeito nenhum, ser mais um fardo na vida do paciente. O paciente tem que gostar do que você está sugerindo, então você tem que negociar. O paciente vai querer RPG, vai querer pilates, vai querer hidroterapia, vai querer academia, caminhada. O importante é que ele se mantenha ativo. Beleza? E aí, pessoal? Vocês ainda estão confusos quanto às classificações, quanto às estratégias de tratamento, quanto ao passo a passo para montar uma avaliação musculoesquelética minuciosa e completa para o paciente sair dali com a sensação de que não foi só mais um serviço na vida deles, com a sensação de que sua avaliação foi uma experiência de alto valor agregado, que ele nunca foi tão bem avaliado na sua vida. Se tem alguma dúvida referente a essa aula, tem um campinho de comentários aqui embaixo. Joga lá, que eu vou ter o prazer de te responder. Será que vocês ainda estão confusos depois dessa aula? Então vamos lá. O que é o método BeExpert? O método BeExpert não é uma técnica nova. O método BeExpert não é para aquele fisioterapeuta que está saindo da graduação achando que eu vou ensinar um repertório de técnicas e que ele vai aumentar a bagagem de ferramentas. O método BeExpert não é para você. O método BeExpert é um curso exclusivo de raciocínio clínico em fisioterapia musculoesquelética com ênfase no tratamento da dor. O método BeExpert é um curso completo de formação em fisioterapia musculoesquelética, onde eu transitei entre diversas metodologias internacionalmente consolidadas para mostrar para você o que tem funcionado na minha prática clínica e o que não tem funcionado. O que tem feito eu consegui faturar aí de 25 a 35 mil reais por mês exclusivos de atendimentos de consultório. Exclusivos sem contar a nossa equipe de atendimento domiciliar, sem contar a nossa empresa de cursos, exclusivos de consultório. Por que eu estou te falando isso? Para te mostrar que é possível. Então, o Método BeExpert é um curso online gravado com diversas aulas, tá? De cada módulo de dor de cabeça, TM, cervical, ombro, cotovelo, punho.
torácica, lombar, quadril, joelho, tornozelo. Esse é o método BeExpert. É um curso de formação completa em fisioterapia musculoesquelética. Como que você vai receber o método BeExpert? Você vai receber o método BeExpert através de um login. O login vai para o seu e-mail, você vai entrar na Hotmart, colocar seu e-mail, colocar sua senha e você vai ter acesso ao curso lá dentro da plataforma da Hotmart. Você vai receber o método BeExpert um módulo por semana. Caio, eu quero o curso todo logo, porque eu quero consumir tudo mais rápido. Pessoal, eu entendo que existem fisioterapeutas que são coelhinhos e fisioterapeutas que são tartaruguinhas e tá tudo bem. Só que eu quero construir do zero essa experiência com você. Então é melhor que eu libere um módulo por semana para você assimilar e acompanhar as aulas na comunidade fechada, que é um dos bônus que você vai ter acesso também à comunidade fechada do Facebook, onde eu vou dar uma aula quinzenal durante 2 meses. Então você vai ter 4 plantões de dúvidas aí sobre os módulos que você vai assistir lá na Hotmart. Quanto tempo você vai ter de acesso ao método BeExpert? Você vai ter 1 ano de acesso. Então tem muita gente, Caio, eu tô focado no curso tal e no curso tal e tô fazendo isso e tô trabalhando no hospital de plantão. Amiga, amigo, tempo não é o problema. Se você tem 5 minutos no seu dia, você consegue assistir o método BeExpert. Você assiste um vídeo por dia, você assiste uma aula por dia e no final de 1 ano você vai ter feito o curso. Então tempo não é a objeção que deve te fazer parar de entrar para a nossa segunda turma. Tempo é o motivo pelo qual você tem que entrar. Porque com o método BeExpert eu vou te levar da onde você está até aonde você quer chegar dentro da nossa metodologia de faturar 10 a 15 mil por mês com o nosso raciocínio clínico. Então eu vou criar dentro do método BeExpert um plano customizado para a sua situação. E dentro da sua situação, eu vou te levar até esse objetivo de viver de consultório, de ter uma agenda forte e estável, de não depender de convênios médicos, beleza? Então, é por isso, por causa da sua falta de tempo, que você tem que entrar. Porque você vai aprender a cobrar mais, vai trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa ou mais, tá? E por isso você vai ter mais tempo para escolher ficar com seu marido, com sua esposa, com sua família, com seu filho, viajar e por aí vai. Então tempo é o motivo pelo qual você tem que entrar na turma. Então você vai ter 1 ano de acesso. E são aulas gravadas, com interações em lives ao vivo dentro da comunidade fechada no bônus, comigo. Então, como as aulas são gravadas e vão ficar tudo lá vitalício para vocês na comunidade, você, quando tiver dúvida, você pode voltar para o módulo e assistir novamente. E essa era uma demanda que a maioria dos alunos do curso presencial falava comigo: caramba, Caio, quanta informação, se eu peguei 40% foi muito. Agora você tem isso gravado em vídeo para assistir no seu tempo. Você não tem aquela necessidade de viajar para fazer uma formação internacional, para fazer um curso, de parar a semana de consultório, parar de ganhar dinheiro, para gastar dinheiro para se especializar. E tá tudo bem, eu também já fiz isso, mas hoje eu faço muito mais cursos online do que presencial, não só por causa da pandemia. Porque o custo-benefício é muito melhor. Um sábado e um domingo que eu tô aqui tranquilo, eu tô lá consumindo o meu curso. Ou eu separo uma rotina no dia a dia para assistir o curso. Então você vai ter 1 ano de acesso a isso. Tá? Então se você quer começar em abril, abril a turma vai ser mais cara do que hoje. Em julho vai ser mais caro ainda. Final do ano vai ser mais caro ainda. Então entra agora porque você tem 1 ano de acesso e você vai ter um descontaço que eu vou mostrar para você assim que terminar essa aula. Então vamos lá. Quais são os bônus? Você vai ter o primeiro bônus, que é uma comunidade fechada para alunos, onde eu farei 4 aulas. Uma aula quinzenal durante 2 meses, para responder as dúvidas. E eu vou estar com você nos comentários quinzenalmente. Você pode jogar seu caso clínico lá. Assim que você tiver acesso à comunidade, você vai ver os casos clínicos que já rolaram na comunidade da turma 1, né, das turmas anteriores. E você vai ter acesso a como é a mecânica como é a nossa responsividade dentro da comunidade. Então o valor dessa comunidade, que é um acompanhamento, é quase uma mentoria, é R$ 997, tá? O segundo bônus são as 2 consultorias. Você vai ter 2 consultorias online, 1 a 1 comigo, agendadas previamente. Cada consultoria custa R$ 360. Você pagaria R$ 720 por essas 2 consultorias.
A consultoria serve para eu fazer o checklist do seu caso clínico que você não está conseguindo resolver, ou que você está com dúvida, ou que você teve solução, e eu te dar alternativas de tratamento, um a um com você. Então cada aluno dessa segunda turma vai ter direito a 2 consultorias online, um a um comigo, tá bom? A gente já deu essa consultoria para profissionais de Minas, de São Paulo, Rio, Fortaleza, Ceará, enfim. Vários profissionais pelo Brasil já passaram por essa consultoria. Então eu acho que é um bônus que você que está cogitando entrar no Método BeExpert merece, beleza? O terceiro bônus é o módulo de gestão e inteligência financeira para fisioterapeutas. Nesse módulo eu vou te mostrar como é a gestão do consultório que eu atendo. Eu vou te mostrar como é o mapa mental do fisioterapeuta clínico músculo-esquelético. O mapa mental de inteligência financeira, para que você crie abundância, saia da escassez, para que você veja uma oportunidade de um curso e não fique pensando, meu Deus, eu não tenho condição de fazer. Como a gente vai se planejar para que as oportunidades que apareçam a gente possa entrar de cabeça e aumentar mais ainda a nossa expertise. Esse é o terceiro bônus que custaria R$ 597. E esse aqui é o quarto bônus. O quarto bônus é o módulo de marketing em redes sociais para captar mais clientes e aumentar o seu faturamento. Eu vou te mostrar o passo a passo de como eu utilizo o Facebook Ads para promover as minhas publicações e alcançar aí cerca de 70 mil pessoas por semana dentro das minhas redes sociais. Atualmente a gente já tem mais de 2 milhões de acessos, somente de janeiro para cá. Então, eu vou te mostrar o passo a passo como eu faço isso nas redes sociais. Qual é a consistência, qual é a frequência, qual é o tipo de conteúdo que a gente tem que postar para aumentar a captação de clientes. Então eu estou chegando aí a 14 atendimentos por dia. Já vou reduzir porque ninguém aguenta atender 14 pessoas por dia. Perceba? Então a gente precisa saber que a agenda forte não é agenda lotada. É diferente. Então com esse módulo você vai escolher o cliente. O cliente vai correr atrás de você e não você vai correr atrás do cliente. Só os bônus, pessoal, todos os bônus custariam R$ 2.911. Beleza? E quem entrar para o Método BeExpert amanhã, 1º de fevereiro, entre 5 da manhã e 8 da manhã, vai levar todos esses bônus gratuitamente. Beleza? Vamos lá. Quais que são os benefícios do Método BeExpert? Assistir onde e quando quiser, durante um ano, inclusive pelo aplicativo do Hotmart Sparkle, onde você não vai ter conexão de internet, mas mesmo assim vai ter acesso às aulas, assimilar o aprendizado no seu tempo, pausar, rever quantas vezes quiser para tirar dúvidas, ao contrário do que os cursos presenciais promovem, não precisar gastar com hospedagens, aproximadamente R$ 1.000 para ficar uma semana fazendo um curso internacional, um curso nacional, um curso bom. Você vai gastar aí R$ 1.000 com hospedagem. Passagem, ida e volta, cerca de R$ 1.000, a depender se você vai para São Paulo, BH, Rio, enfim. Não precisar fechar a sua semana de consultório e deixar de ganhar seus 3 a 5 mil reais para fazer uma formação sólida. Isso aí, se você cobra entre 120 e 150 reais por sessão, é isso que você perde numa semana se você atende 5 ou 6 pacientes por dia. Né? Uma formação que custaria R$ 2.500 a R$ 3.300. Isso é o custo de oportunidade para você fazer um curso presencial. Você entende? Então, pessoal, eu preciso falar com você que eu não conheço nenhuma formação completa em fisioterapia musculoesquelética no Brasil que ofereça isso. Até das associações nacionais de fisioterapia esportiva, de fisioterapia traumato-ortopédica, eles oferecem cursos em partes do corpo, ou só de coluna, ou só de joelho, ou só de ombro. O fisioterapeuta vira colunista, ombrista e por aí vai, joelhista. Então não é isso. Eu não quero que o Método BeExpert seja mais um curso em sua vida. Eu quero que ele gere transformação na sua prática clínica. Porque quanto mais transformação esse conteúdo gerar em você, melhores serão os meus resultados, porque eu vou conseguir ajudar mais pessoas que eu não consigo mais ajudar em consultório. Não dá para ajudar mais. Eu não tenho energia para ajudar mais pessoas. Atender de 10 a 14 pacientes por dia é muito, tá? Então, para conseguir ajudar mais pessoas, eu preciso capacitar mais fisioterapeutas. Então, nem nas sociedades e associações, como eu falei, eu encontro esse tipo de curso.
Eles preferem ensinar partes do corpo. E tá tudo bem, é só o capitalismo. Você compra um curso de coluna, depois compra um de joelho, depois compra um de ombro e por aí vai. Esse é o custo de oportunidade. Então, como você já pode perceber, se você seguir o caminho natural, você terá um custo mais ou menos de 13 a 15 mil reais para ter acesso a muitos conhecimentos que poderiam e com certeza seriam descartados na sua prática clínica. Quem recebeu a minha sequência de e-mails durante a semana aí percebeu que eu já investi ao longo desses quase 7 anos quase 200 mil reais em cursos. E percebeu também que eu não faria metade desses cursos, porque muito desses cursos eu já não uso mais na prática clínica, eu gero um resultado estratosférico para meus pacientes. Vocês podem ver lá na aba dos destaques os relatos. Você pode ir na minha página do Google e ver os feedbacks dos pacientes. Todos ali são clientes que consumiram o meu serviço e estão dando a sua opinião sobre o meu serviço. Então o que eu tô falando para você aqui não é de mais um curso, eu tô falando de encurtar seus caminhos. Eu tô falando de você ter mais tempo para você, porque você está dando um resultado mais rápido aos seus pacientes. O valor do método BeExpert custa apenas R$ 9,03 por dia. Isso mesmo, todo ano você precisa fazer um curso e um congresso, no mínimo, para se manter atualizado, para se manter no jogo. Então, pensando em um ano, você vai gastar R$ 9,00 por dia. O que você faz com R$ 9,00 por dia? Você pega um Uber? Não sei o que você faz. Você pode pagar o método BeExpert em 12 vezes de R$ 321,22. Você pode pagar o método BeExpert no boleto à vista, no cartão de crédito parcelado em 12 vezes ou com até 2 cartões de crédito. Eu fiz essa forma de pagamento facilitado para que o valor do curso não seja um obstáculo para você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Ou você pode pagar R$ 3.297 à vista, tá bom? Você tem a opção de pagamento facilitado com 2 cartões de crédito. Mas, pessoal, calma. Não vai ser esse o valor se você me provar que de fato está comprometido em entrar para o meu time nessa segunda turma. Não vai ser esse o valor. Para você que assistiu a jornada e está na minha lista de e-mail, para você que realmente está comprometido em entrar para o meu time, no dia 1º de fevereiro, segunda-feira, às 5 horas da manhã, você irá receber um cupom no seu e-mail cadastrado com aproximadamente R$ 659 de desconto, beleza? Mas esse desconto só é válido entre 5 horas e 8 horas da manhã. Entre 5 a 8 da manhã, eu vou tirar literalmente do meu bolso R$ 659 para te dar, para você entrar no meu programa de treinamento online Método BeExpert, beleza? Amanhã, 1º de fevereiro, entre 5 às 8 da manhã. Abra o seu e-mail que você vai receber esse cupom para na página de pagamento ter esse desconto. A partir daí, depois das 8 da manhã, o curso volta para o seu valor original até sexta-feira, 5 de fevereiro, às 11h59. Só que a nossa lista de cadastros de e-mail foram de mais de 1.900 fisioterapeutas. E eu tô sozinho nessa para te dar suporte. Eu não posso colocar mais que 51 alunos nessa segunda turma. Então é possível que entre 5 e 8 da manhã a gente feche os 51 alunos e tenha que fechar as inscrições antes do prazo. Então fica ligado para você comprar nas primeiras horas do primeiro dia do lançamento do método BeExpert, tá bom? Então, pessoal, com o cupom que você vai receber por e-mail, o valor do curso será de apenas R$ 7,23 por dia. Velho, é mais barato que uma marmita, é mais barato do que um Uber que você pega. O que é que você faz com R$ 7,23 por dia? Será que você não tem R$ 7,23 por dia? Você vai poder parcelar em até 12 vezes de R$ 256,98 ou pagar à vista R$ 2.637,60 com um cartão de crédito ou com 2 cartões de crédito, como for melhor. No boleto, como for melhor. Na página de pagamento vai ter as opções para você escolher, beleza? Então, conselho, coloca o despertador agora para 5 da manhã. Foram mais de 1.900 e-mails cadastrados nessa jornada e, como eu falei, eu só vou poder abrir as vagas para 51 alunos, para que eu possa dar suporte à turma 2, né? A turma 1 já está lá dentro da comunidade. O slide saiu equivocado aí. Para que eu possa dar esse suporte, com 51 alunos eu vou ter que fechar as inscrições, então fica ligado. Se fecharmos as vagas até as 8 da manhã, você pode perder essa chance. E outra, eu sei que você pode estar pensando aí num gatilho mental chamado futuro quase que certamente provável. Você pode estar pensando aí que eu quero só te vender mais um curso.
que eu estou fazendo isso só para ganhar dinheiro e tá tudo bem. A gente tem um medidor na nossa mente chamado balelômetro que ativa quanto mais você recebe ofertas. Mas eu não sei se você acompanhou o aquecimento para a Jornada do Expert, mas foram 15 lives quase que diárias, te dando conteúdo gratuito, sem te vender nada. E muitos fisioterapeutas já falaram comigo que geraram resultados só com conteúdo gratuito. Então, para tirar o risco dessa transação das suas costas, eu não sei se você sabe, mas o direito do consumidor, ele preza que você tem 7 dias para pedir seu direito de arrependimento. Só que eu confio tanto nesse processo que eu estou dobrando essa garantia. A minha garantia é de 15 dias. Então, se você entrar para o Método BeExpert amanhã, às 5 da manhã, e perceber que o conteúdo que está lá dentro não te atende por qualquer motivo, basta você me mandar um e-mail sem letra miúda no rodapé desse slide. Você está vendo que não tem letra miúda aí. Basta um e-mail e eu devolvo integralmente o seu dinheiro se você achar, por qualquer motivo, que esse curso não é para você. Então, nem que seja para me dizer, Caio, seu curso é ruim. Entra para essa parada e confere os resultados que os alunos estão tendo. Entra para essa parada, nem para me dizer um feedback do que eu posso melhorar. Porque se você quiser, com 15 dias eu te dou uma garantia incondicional. Você vai me mandar um e-mail e eu vou aplicar na Hotmart o seu e-mail e a Hotmart vai reembolsar todo o seu dinheiro, tá bom? E continuamos amigos. Se você quiser continuar me seguindo, vendo meus conteúdos gratuitos, tá tudo bem. Mas eu trabalho com um conceito de correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Como assim, Caio? Eu tenho 3 produtos digitais, 3 produtos de curso de educação continuada. O primeiro produto é o curso de gerenciamento da dor, que é 997. O segundo produto é o Método BeExpert, que é 3297. E o terceiro produto é o programa de mentoria em dor musculoesquelética, que é 6497 o semestre ou 9997 o ano, onde eu tenho acompanhamentos online, quinzenal, com os mentorados. Então o que muda é o acesso que você tem a mim. Quanto maior o programa de educação continuada que você está inscrito, mais acesso você tem a mim. Então basicamente o que muda é isso. Então por isso eu estou colocando o risco dessa transação nas minhas costas. Se por qualquer motivo você achar que o curso não é para você, amigo, amiga, me manda um e-mail com 15 dias que eu devolvo integralmente o seu dinheiro, tá bom? Você vai receber um e-mail com todas as informações às 5 da manhã do dia 1º de fevereiro, segunda-feira, amanhã, tá bom? Fica atento à sua caixa de entrada. Então, espero você no meu time, muitos abraços, obrigado por estar aqui nessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar de plantão essa semana toda, até sexta-feira, fazendo o onboarding dos alunos dentro da comunidade, fazendo todos os processos para receber vocês. Então vou estar de plantão essa semana inteira. Pode deixar aqui nos comentários, com vontade, tudo que você achou, quais são suas dúvidas, suas sugestões, críticas, elogios, que eu vou ler cada um deles, beleza? Grande abraço, espero você no meu time. Movimento é vida. Valeu, pessoal!